vamos começar agora a aula Verificação e Testes dos Componentes. E claro, eu vou te recomendar participar ou passar pela trilha de aprendizado, especialmente na área automotiva, que tem o curso Elétrica Automotiva Módulo 1 e o Elétrica Automotiva Alternadores. Nesses dois cursos, eu quero que você reforce isso, Alberto, tem muita informação que complementam os ensinamentos que você está trazendo hoje com o motor de partida. Exatamente, esses dois cursos anteriores são a base para a gente poder entender melhor o funcionamento aqui do motor de partida, tá? Entender também por que a gente faz determinados testes com multímetro, usando continuidade e tal. Você vai ter a base teórica para poder entender, diagnosticar e poder, como o Cacá falou, ganhar dinheiro com isso. Muito bem. Falando em ganhar dinheiro com isso, eu tenho aqui a pergunta do Marinaldo. Mais uma pergunta do Marinaldo. Legal, Marinaldo, participando, bacana, legal. Ele pergunta o seguinte, Alberto, se pode lixar o coletor do induzido, se pode lubrificar as buchas de bronze e, se podendo, qual a lixa e qual lubrificante ele deve usar? O induzido a gente vai mostrar mais para frente no teste, você pode lixar sim, mas tem uma outra coisa mais importante para fazer, a gente mostra no teste, é limpar essas canaletas aqui. No teste a gente explica por quê. Tá? A lubrificação, a lixa mais fina que você tiver, uma lixa 1200, tá? Para lixar aqui. E sobre a lubrificação, na hora de montar é bom que você passe uma graxa aqui à base de grafite, aquela graxa cinza, tá? Eu não me lembro a especificação dela, mas vende nos potinhos assim uma graxa cinza que você passa aqui, tá? Mas é importante lembrar que não vai ficar lubrificado por muito tempo, tá? O próprio aquecimento acaba eliminando essa graxa aí. Por isso que a gente falou da questão do pouco tempo de uso do motor de partida. Ok, Marinaldo? Muito bem. O que você preparou para a gente? Antes da gente chegar no teste, quando você tirou o motor de partida do carro, né? Os nossos aqui estão bonitinhos, né? A gente tem motor de partida aqui didático, né? Ó, bonitinho, limpinho e tal, né? Mas normalmente a gente tem algumas surpresas, igual as que a gente está vendo aqui na tela. Tá? Então a gente tem algumas surpresas aqui, ó. Por exemplo, aqui no canto à minha esquerda, um jogo de escovas que foi todo derretido por causa do problema do aquecimento. Logo embaixo aqui, ó, o motor de partida comprometido, né, todo contaminado com terra, areia, né? Aqui no meio da tela a gente vê um induzido que passou por um problema de superaquecimento. Você vê que tem partes derretidas aqui, partes pretas, né? E no canto direito aqui, um Bendix, que a gente nota que os dentes estão quebrados. Isso acontece normalmente ou porque o motor de partida foi ligado com o motor em funcionamento, ou por algum tranco que esse motor sofreu aqui. Ok? Tem mais ainda aqui, ó. Outros exemplos de problema do aquecimento, que a gente comentou, né? Várias fotos aqui do induzido todo derretido. Mais um exemplo aqui no canto direito embaixo do porta-escova contaminado. Aqui são exemplos de motores que passaram por enchente. Tá? Você vê aqui que tem o porta-escova com indício de corrosão, bastante barro, sujeira lá dentro, né? E aqui outro problema da enchente, ó. Eu tenho aqui no canto direito corrosão, porque entrou água nesse motor de partida. Tá? A lavagem, às vezes também, né? Se o cara bota muita pressão ali na hora de lavar o motor. Isso costuma entrar por onde tem a conexão do Bendix com a cremalheira do carro. Exato. Né? Ali a parte da frente ela não é vedada. Ela não tem vedação, não e tem aí a luva. A água entra e você vai ter problemas aí no interior do seu motor de partida. Tá? Esses exemplos aqui que estão mais graves, igual esse do canto superior esquerdo, né? É um exemplo, por exemplo, do motor de partida que o Bendix ficou preso na cremalheira, né? Não se soltou, ele ficou girando junto com o motor, ele aquece demais, né? E estraga todinho por dentro. Ainda tem mais alguma fotografia? Não, agora a gente já vai para o... Então agora você poderia mostrar aquele que está ali, que aquele coitado sofreu e moeu. Né? O estado real de um motor de partida. A gente tem um guerreiro aqui, sofreu tudo que não podia sofrer.
O que aconteceu com isso daí, Alberto? Tem alguma ideia para chegar nesse ponto de estrago? Esse aqui, muito provavelmente, ele teve um problema com o Bendix, que ficou agarrado junto com o motor, ele girou e o aquecimento foi grande, né? E ele moeu todinho. Se a gente olhar aqui o induzido, né? Você vê que Vê no teu monitor ali para a posição da câmera, isso. Se você olhar aqui no induzido... Aí, parou aí que ela te pega agora. Você vê aqui que ele sofreu aquecimento e ele tocou em alguma coisa e foi arrebentando, né? Senão que ele ficou girando lá, foi soltando e foi moendo, né? Aqui também, tá vendo? Ele encostou na parte interna da carcaça, né? Então aqui a gente tem aquecimento e muito provavelmente ele ficou girando junto com o motor do veículo. E aqui é o estator dele, né? Bem judiado também em função do problema de aquecimento. Esse motor aqui é um exemplo, né? Ele tem bobina de cobre, né? E lá dentro, ó, a gente vê, dá para ver aqui essas peças metálicas aqui, isso aqui chama as sapata polar. A função dela ali, uma é de fixar a bobina no lugar, através desse parafuso, igual a gente vê aqui, esse parafuso aqui, né? São 4, você vai ter tantos parafusos quantas bobinas polares você tiver, e também, quando a bobina é energizada, ela transforma aquela sapata polar num ímã que vai fazer o rotor girar. Tá? Alberto, temos uma nova pergunta do Marinaldo, legal, do Marinaldo está assim bem interessado e procurando aprender cada vez mais. Ele pergunta aqui se tem algum teste ou algum aparelho que possa saber se é partida ou bateria no momento em que a partida ficar pesada. O que ele quer, vamos tentar traduzir aqui, saber se antes de tirar o motor de partida do carro tem algum aparelho, além do multímetro, para verificar a tensão da bateria, mas se tem algum aparelho que ele possa certificar desse teste. Tem, você pode usar uma pinça amperimétrica ou fazer o teste que a gente ensinou no módulo 1, de testar a corrente de partida do motor. Tá? Ela tem valores, a corrente de partida. Depende muito do carro, ela varia de 130 até 500 amperes. Tá? Se ela está fora desses valores, pode ser um indício que você tem problema no motor de partida. Agora, um aparelho em si que diga para você, olha, é tal peça do motor de partida, eu pelo menos não conheço. Tá? Você vai ter que fazer os testes igual a gente vai te indicar aqui, Marinaldo. Bom, ele ainda tem mais uma pergunta, mas essa, Marinaldo, eu vou deixar para responder depois que o Alberto nos chamar aqui, que parece que temos um vídeo para mostrar isso tudo. Contigo. Vamos ver o vídeo, então, que a gente começou a fazer. Quais são os testes que a gente faz? Bom, nós vamos fazer agora a verificação das escovas e do porta-escova do motor de partida. Esse motor de partida aqui tem uma particularidade, que a gente já comentou, que ele não tem a bobina, ele tem ímãs, né? As escovas positivas são essas duas aqui, porque é da onde vem o positivo da bateria, através da chave magnética, né? Elas se separam aqui. O que a gente tem que verificar aqui é se essa conexão está boa. Normalmente, nesse tipo de motor, você vai conseguir comprar essa peça aqui inteira, tá? As escovas têm que ter um mínimo de 12 milímetros, mas o mais recomendável é cada vez que você desmontar, coloca escova nova, fica mais barato, ok? Então essas são as escovas positivas. Então as escovas positivas, elas vão ser montadas nesses dois suportes aqui. Pode ver que esses dois suportes, eles estão fixados em cima de um isolante, ó. Eles estão isolados dessa placa de baixo aqui. Por outro lado, as escovas negativas, que são essas duas, elas estão fixadas direto na placa, que vão ficar ligados direto na carcaça, que vai para a massa do carro. O segundo teste que a gente vai fazer, além de verificar o estado das escovas, é verificar se essa fixação aqui está realmente isolada da placa. Para esses testes, a gente vai usar o multímetro, medindo continuidade, que é aquele que faz o bip. Eu tenho que escolher aqui nesse multímetro o bip, tá vendo? Ele aparece ali dizendo que ele vai dar o bip. Só para confirmar, o bip está funcionando. Nós vamos testar então se o porta-escova aqui positivo está isolado da placa. Eu vou usar então o multímetro, como eu falei, medindo continuidade. Tanto faz a ponta de prova que eu vou usar na placa ou no suporte. Tá? O importante é que não dê continuidade entre a placa e o suporte. Tá vendo? Não deu continuidade aqui,
não deu continuidade aqui. Agora, se eu ligar numa placa negativa, ó, aí dá o contato porque ela está presa nessa placa. Agora, o porta-escovas negativo tem que dar continuidade. Ó, o bip, o outro porta-escova, deu continuidade. Então, resumindo, esse porta-escova aqui está bom e a gente pode utilizá-lo de novo. O que nós vamos fazer agora é testar o induzido do motor de partida. São vários testes que a gente tem que fazer nele. Antes de começar o teste, a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar essas ranhuras aqui, ó, tá? Com o uso, o grafite da escova ele pode se depositar nessa ranhura e fechar um curto entre uma e outra. E se eu fecho um curto aqui, eu elimino uma ou duas bobinas e aí, se o motor de partida para nessa posição, ele não consegue funcionar. É aquele que você liga a chave, faz o tec, mas ele não roda porque justo a escova está em cima de uma bobina que está inutilizada. Então a gente vai pegar, por exemplo, um estilete, ou uma lâmina de serra, ou uma ponta, e você tem que limpar aqui, ó, todas essas ranhuras para tirar o excesso de grafite. Você faz isso na volta toda. Verifica também aqui, ó, se você não, por exemplo, se ele cai no chão, nesse sentido, você pode juntar um amassado que vai fechar as ranhuras e vai produzir um curto. Então você tem que olhar aqui para ver se ele está íntegro. Você tem que olhar também se a solda desses fios, em cada uma dessas peças aqui, está íntegra, se não está solta. Se tiver alguma solda dessa aqui fria ou solta, você tem que substituir o induzido ou refazer essa solda. Em termos de medições elétricas, o que a gente vai fazer é ver se não tem curto entre o coletor aqui, onde tocam as bobinas, com o eixo. Para fazer esse teste, do mesmo jeito de sempre, a gente vai usar o multímetro, medindo continuidade, as pontas de prova, como é continuidade, tanto faz. Com o multímetro medindo continuidade, eu vou ver se não tem continuidade entre o eixo e o coletor. Se tiver continuidade aqui, o induzido está inutilizado porque tem um curto, vai ter alguma bobina dessa que não vai funcionar e ele vai rodar pesado ou você não vai conseguir dar partida se ele parar em cima daquela bobina que está com problema. Aqui e aqui tem que dar continuidade porque é a mesma peça. Aqui e aqui também pode dar continuidade, ok? Se não der continuidade também ele está inutilizado porque tem alguma interrupção no circuito. Eu mostrei para vocês como é que a gente faz o teste aqui do induzido, mas eu mostrei um teste só. Para ver se o induzido está funcionando perfeitamente, eu tenho que testar cada uma dessas bobinas aqui para ver se elas não estão em curto, tá? Eu tenho 3 maneiras de fazer. Uma delas é ficar 180 graus com as pontas de prova aqui, vendo se tem continuidade. Essa maneira aqui é a mais chata de fazer. Ou então, eu pego o meu porta-escova, monto 2 escovas aqui, coloco ele no lugar e aí eu coloco as pontas de prova do multímetro aqui e vou girando, procurando um determinado momento que não vai dar contato. Se eu achar esse ponto que não tem contato, o induzido está inutilizado e eu jogo fora, ok? A terceira maneira de fazer é a gente usar uma ferramenta que é conhecida como tatuzinho. Ele não tem um nome técnico, tá? Todo mundo sabe como tatuzinho, que é essa peça aqui. O tatuzinho, ele vai criar um campo magnético aqui em torno do induzido, da mesma maneira que a carcaça do motor de partida faz, tá? Ele criando esse campo magnético, se eu tiver alguma dessas bobinas aqui rompidas, a bobina vai atrair essa chapa metálica aqui, ou vai dar uma vibração. Se a bobina estiver íntegra, eu consigo passar a chapa toda aqui, ó, sem ter atração. Vamos fazer o teste então. Vou ligar e vou aproximar a lâmina de serra aqui, ó. Tá vendo? Ele teria que atrair como atrai aqui, ó. Se eu tiver um curto, vai ficar essa situação. Olha aí, ó. Eu vou desligar aqui para poder virar, porque ele gruda bem. Ó. E eu faço a volta toda aqui o teste.
Se eu encontrasse uma situação dessa de vibração, o induzido está em curto e ele tem que ser substituído. Esse aparelho aqui, ele agiliza o seu tempo, tá? Ele é usado para quem conserta motor de partida em grande volume, para quem conserta motor elétrico, tá certo? Você pode fazer aquele teste no multímetro, que é meio cansativo de fazer ali. Esse aqui você economiza tempo, tá? Aí vai você decidir o que você vai investir na sua oficina. Muito bem, como vocês viram, testes feitos. Quase todos. Quase todos, Quase né? todos. Ainda tem mais alguns a serem feitos. Mas não tem nenhum mistério, não é nada, é complicado porque tem algum equipamento muito sofisticado. Não, o investimento que tem que fazer é baixo. Tendo um multímetro já está com 90% do negócio resolvido. Absolutamente viável você empreender nesse segmento sem nenhum problema. Vou precisar ter milhões no banco. Não, nada disso. Tatuzinho é barato. E o tatuzinho pode até ser feito em casa. Alberto, o Marinaldo tem mais uma pergunta que é sobre que tipo de produto, eu acho que eu entendi bem a sua pergunta, Marinaldo, que tipo de produto ele pode usar para lavar os componentes do motor de partida. Naturalmente ele está preocupado com o dano que possa causar aí nos componentes elétricos, principalmente. O Marinaldo, o principal cuidado que você tem que ter é não usar nenhum produto que vai dissolver o verniz aqui do induzido, tá? E nem da bobina, quando for o caso de ter bobina. Então, por exemplo, o thinner não deve ser adequado. Você pode usar aí o que o pessoal usa, gasolina e tal, querosene, mas o mais indicado hoje em dia é você usar material que não seja derivado de petróleo. Tem uma empresa canadense que ela fabrica uma máquina de lavagem, aquele tanquinho para lavar, e dentro daquele líquido, dentro daquela máquina, ele tem um líquido que é uma solução de bactéria que come hidrocarboneto, que é a graxa, o combustível e tal. Tá? Você entra em contato com essa empresa, ela te fornece, ela faz um comodato desse tanquinho e você só compra o líquido quando precisa. Tá? É um negócio bem interessante, ele é ecológico, não afeta a tua mão, como a gasolina e o thinner, né? E o óleo diesel pode afetar. E o negócio é ecológico e dura bastante, né? Você vai ter um aquário, tá? Você vai ter que tratar daquelas bactérias. O tratamento ele tem que manter uma certa temperatura, mas o próprio tanquinho faz isso. Tá? Então esse seria o mais indicado para você fazer limpeza de qualquer tipo de peça, né? Em vez de usar derivado de petróleo. Tá. Muito bem, Alberto. Então, testado aí o induzido, usou o tatuzinho, nós temos uma outra parte elétrica do motor de partida a ser testada que está ali dentro da chave magnética, né? Exato, a própria chave magnética em si, né? Que a gente precisa fazer o teste dela agora. Então vamos lá. A gente fez um vídeo também, vamos ver como é que a gente faz o teste, depois a gente volta para comentar. Nós vamos agora fazer o teste da chave magnética. Ela se compõe por um solenoide, que é nessa região aqui, por um êmbolo, e a função dela é ligar o motor de partida e ao mesmo tempo avançar o bendix para encostar na cremalheira do motor. Então quando chega os 12 volts aqui vindo da posição de partida da chave, esse solenoide é energizado, ele suga esse êmbolo para trás. Atrás desse êmbolo aqui tem um disco que quando fechar o contato ele vai mandar 12 volts aqui para essa saída que vai energizar o induzido, vai fazer o motor de partida começar a girar. Para fazer esses testes elétricos aqui, eu vou testar se o solenoide está bom e se tem passagem de tensão aqui. Para isso eu vou usar um multímetro, novamente medindo continuidade. Vou colocar a chave magnética aqui na morsa para ficar mais fácil fazer a medição. Eu vou medir primeiro a bobina do solenoide para ver se ela está íntegra. A bobina começa aqui e termina aqui. Então tem que dar continuidade se ela estiver íntegra. Se ela estiver arrebentada, não vai dar continuidade. Então vamos lá. A ponta de prova tanto faz, a preta ou a vermelha, tá? É só para medir continuidade. Eu coloco uma ponta de prova aqui e a outra no contato lá dentro. Ó, deu continuidade, está fazendo bip. É sinal que essa bobina está boa. E quando eu energizar, ela vai funcionar e deve sugar o êmbolo. O próximo a gente vai fazer o seguinte. Quando eu energizo aqui, o solenoide funciona e ele vai puxar esse núcleo de ferro aqui para dentro. Quando ele puxa para dentro aqui,
Atrás desse núcleo de ferro tem um anel, tem uma chapinha que vai dar contato entre essas duas partes aqui. Vai passar o 12 volts da bateria para o motor de partida. Então eu vou medir aqui se tem continuidade quando isso aqui está fechado. Como é difícil de fechar, eu vou de novo usar a morsa para manter ele encolhido enquanto eu faço o teste. Novamente com o multímetro, já está regulado para ver continuidade. Nós vamos ver entre esses dois parafusos aqui se está dando continuidade. Ó, deu o bip, é sinal que essa chave de partida está funcionando direitinho. Agora nós vamos confirmar o funcionamento da chave magnética, energizando ela através de uma bateria, ok? Então eu vou fazer a ligação aqui. Negativo da bateria. Vou jogar o negativo através desse cabo preto aqui na minha morsa, onde está preso a chave magnética. Com o cabo vermelho, eu vou ligar no positivo da bateria. Eu coloquei uma chave de fenda porque essa chave magnética, o polo que eu tenho que fazer o contato, não entra o cabo aqui. Então eu fiz uma gambi aqui, tá? Eu vou encostar aqui, encostando aqui eu energizo o solenoide e o êmbolo tem que recolher. Vamos ver se vai dar certo. Ó, encostei, mas o êmbolo não está recolheu, tá vendo? Ó? Mas ele tem uma certa dificuldade aqui, ó, para fazer essa ação. A gente viu na medição que o solenoide está íntegro, né? Ele tem condição de funcionar, mas só que quando a gente energiza o solenoide, ele não tem força suficiente para puxar o êmbolo aqui. Então, nessa situação, vai ser aquela que você dá a partida no carro, vira a chave e não acontece nada. Para mostrar como é que deveria funcionar a chave magnética, a gente pegou um outro motor de partida que está funcionando e colocamos aqui na morsa, e eu vou fazer a ligação para vocês verem como é que funciona, tá? Então eu vou ligar aqui a massa aqui no motor e vou jogar o positivo aonde a chave deveria jogar quando eu dou a partida. E aí nós vamos ver o Bendix aqui avançando para encostar na cremalheira. Eu vou fazer a ligação aqui e vocês vão ver que o Bendix vai se movimentar lá. Aqui, ó. Tá ligado, Bendix avançou. Por que ele não rodou? Porque eu não tenho alimentação passando da bateria daqui para cá. A gente vai fazer isso depois. Baseado nos testes que a gente fez, nós vamos ter que substituir essa chave magnética. Realizado o teste aí com a chave magnética, Alberto, conclui-se toda a checagem dos componentes elétricos e a verificação dos componentes mecânicos. Alguma observação agora de detalhe para que o nosso amigo tenha que ter mais atenção? Eu vou comentar um pouquinho sobre a chave magnética, acho que vale a pena. Vocês viram lá no vídeo, né, que energizando esse êmbolo ferroso aqui se recolhe, né, para acionar o Bendix e ele volta na posição através dessa mola aqui, ó. Tá? Essa mola empurra, mantém ele numa posição de desacoplado da cremalheira do motor. Tá? Um outro ponto importante, existe uma variedade muito grande de chave magnética. Tem chave magnética que você, olhando aqui, você consegue ver o estado dos contatos lá dentro. Peraí, desculpa aí. Essa aqui, por exemplo, ó. Fica você paradinho que a Sabrina vai vir com uma iluminação melhor. Espera um pouquinho aí, ó. Aqui não vai dar para ver direito, mas bom, a gente deveria, normalmente olhando aqui no fundo, você poderia ver os dois contatos, né? Que seriam o que fecha essa ligação aqui. Mas nessa chave em particular, o contato está aqui interno e a gente não tem acesso, ele está blindado, vamos dizer assim. O que a gente consegue acessar, ó, esse pino aqui, ele se movimenta, tá? E aonde faz o contato. Então essa chave eu não consigo ver o estado do contato lá, eu só consigo fazer o teste, como a gente fez lá no vídeo, né? Empurrando isso aqui para trás e medindo, ver se tem continuidade. Na teoria, essa chave aqui, como ela é estanque, vamos dizer assim, muito pouco problema de corrosão a gente pode ter aqui dentro, tá? Então. Muito bem. Concluímos, então, todos os testes, verificação dos componentes? Agora vem a parte mais difícil, né?
Então, concluímos a nossa aula da verificação e testes dos componentes.